Olá, turma! Beleza? Tudo tranquilo? Espero que sim. Gente, na nossa aula de hoje nós vamos tratar do tema contratos agrários. Bom, desde logo eu aviso a vocês que é um tema assim um pouco longo, tem bastante coisa para falar e em razão do nosso curto espaço de tempo para disciplina também a gente não vai conseguir entrar em tantos detalhes, mas eu fiz o possível para condensar as informações mais relevantes relativas aos contratos agrários nessa aula de hoje, tá? Então, na verdade, a ideia é passar para vocês as questões gerais relacionadas aos contratos agrários e aí, lá na nossa atividade do Classroom, eu vou passar algumas atividades de pesquisa para vocês fazerem e aprofundarem um pouquinho mais naqueles pontos que eu considero que são relevantes, tá certo? Então, para que a gente comece aqui pensando nos temas que nós vamos trabalhar, primeiramente nós vamos falar de conceito dos contratos agrários, né, para a gente compreender o que é um contrato agrário, qual o seu objetivo, tratar da sua regulamentação, né, mostrar onde são, quais são as leis, os diplomas legais em que esse tema vai ser tratado. Daí nós vamos falar das características dos contratos agrários, tá certo? Então, os contratos agrários, eles têm algumas especificidades que os distinguem dos demais contratos, né? Então, aquele contrato lá do direito civil que a gente observa, nem tudo vai ser aplicável aqui para o âmbito do direito agrário, tá certo? Inclusive, vocês vão ver que há previsões de que o Código Civil ele se aplica nos contratos agrários naquilo que a lei for silente, né? Naquilo que a lei não disser. Daí nós vamos tratar também das modalidades dos contratos agrários, basicamente falando de arrendamento e de parceria rural, que são os dois principais ramos aí das modalidades de contratos agrários, tá certo? Mas a gente vai ver que dentro deles é possível alguma variação. E aí nós temos também os elementos obrigatórios dos contratos, que é uma decorrência das características desse tipo de contrato, porque nós vamos perceber que em alguns aspectos não há assim uma liberdade contratual tão grande quanto a gente observa lá no direito civil. Por quê? Porque existe uma questão de cunho de interesse público que precisa ser observada aqui no direito agrário e que o torna, digamos, um ramo mais voltado à questão do direito público mesmo, apesar de ter previsões nas relações privadas, tá certo? Então, essas relações, na verdade, elas vão estar condicionadas ao interesse público, e aí a gente vai ver que esses elementos obrigatórios, eles visam também proteger as partes envolvidas, né? Em especial aquelas que são mais vulneráveis, né? Os trabalhadores rurais, e estabelecer e fazer, tornar os direitos construídos no âmbito agrário inegociáveis, tá certo? Então, vocês vão ver que os direitos aqui estabelecidos, eles não são passíveis de serem negociados no campo dos contratos, ok? Então, aqui, para que a gente comece, primeiramente eu tento esclarecer para vocês que não é um tema assim tão fácil de encontrar literatura, né? Eu encontrei 2 textos muito bons na internet, e aí eu vou compartilhar esses 2 textos com vocês, porque eu não gostei da forma como esse tema foi tratado no livro, achei que não tá legal, né? Basicamente o autor copiou e colou a lei, então não diz muita coisa. Então eu fiz aqui um compilado de 2 textos que eu encontrei, que eu julguei interessantes, que eu estou colocando a referência lá no final, e também da parte legal, né, o que diz a lei. Então, a gente vai ter aqui algumas disposições relativas ao Estatuto da Terra, né, e também a outras leis aqui que vão aparecer, ok? Então, primeiramente, para que a gente entenda o que é o contrato agrário, nós temos aqui uma definição encontrada em Barbosa, que o contrato agrário é um acordo de vontade celebrado segundo normas próprias e específicas com o fito de, ó só, adquirir, resguardar, modificar ou extinguir direitos vinculados à produtividade da terra. Então, no primeiro momento, a gente se depara com aquele conceito tradicional dos contratos, né? Que é um acordo de vontades. Então, é uma institucionalização de vontades
em que as partes, né, negociam algumas questões e colocam isso de uma maneira formalizada perante o direito. Então, nós temos aí esse contrato agrário como sendo esse acordo de vontades, mas que vai ter o objetivo de adquirir, resguardar, modificar ou extinguir direitos vinculados à terra e à produtividade. E aí, em outras, vou trazer outros conceitos aqui, mas essa segunda parte vai dizer que a relação jurídica agrária se resume no acordo de vontade comum, né, destinado a reger direitos e obrigações dos sujeitos intervenientes na atividade agrária com relação a coisas e serviços agrários. Então, nós já vimos, né, nas aulas anteriores o que a gente considera como atividade agrária. Então, essas atividades que forem desenvolvidas nesse âmbito, elas podem estar, então, sujeitas a alguma espécie de contrato, sempre que as partes desejarem, então, negociar os instrumentos, a terra, o espaço, o maquinário, o que for voltado para a produtividade agrária, com serviços agrários, ok? E aí nós temos a definição legal, que vocês vão encontrar lá no Estatuto da Terra, ok? No artigo 92. Na verdade, esse artigo vai dizer que a posse e o uso temporário da terra serão exercidos em virtude de contrato expresso ou tácito estabelecido entre o proprietário e os que nela exercem atividade agrícola ou pecuária, tendo como objetivo o uso ou posse temporária da terra para exercerem atividade agrícola e pecuária. Então, imaginem que uma pessoa ela é proprietária de um imóvel rural, certo? E aí, então, ela não está interessada no momento em exercer, né, atividades agrárias, atividades de cunho agrário-agrícola. Então, o que essa pessoa vai fazer? Ela pode destinar essa propriedade, destinar parte dessa propriedade para que outra pessoa exerça essa atividade, né? E aí, então, nós temos os contratos agrários para regular essa relação, né? Em que há, então, essa cessão da terra para que seja exercida, então, a posse e o uso temporário, tá certo? Então, se eu perguntar a vocês qual é o objeto dos contratos agrários, vocês vão me dizer que é a posse e o uso temporário da terra. Eu não estou falando aqui em transferência de propriedade, tá? Transferência de propriedade é regulada pela questão contratual de compra e venda mesmo. Aqui nós estamos falando em posse e uso temporário para exercício de atividade agrícola e pecuária, ok? Então, aqui eu acho que o melhor conceito que define realmente de maneira mais adequada é esse conceito que a gente consegue extrair aqui do Estatuto da Terra, lá no artigo 92, ok? Então, ainda trago aqui outros, né, Cherubini, por exemplo, que vai colocar que os contratos agrários são modalidades contratuais de direito agrário que possuem como principal característica viabilizar o exercício da posse ou o uso da terra, tá certo? Então, aqui nós temos esse conceito que se extrai do artigo 92, colocado pelo Cherubini, né? Então, ele dá essa ênfase para aquilo que o artigo coloca, e ele vai dizer, então, que o objeto dos contratos agrários é a exploração da atividade agrária. E lembrem-se que a atividade agrária é aquela atividade econômica profissional voltada à produção de alimentos ou matérias-primas de origem animal ou vegetal, submetida ao ciclo biológico e sujeita aos riscos correlatos. É o conceito aqui de agrariedade, que nós também já vimos nas aulas anteriores. Então, sempre que houver aquelas atividades, né, que se destinam à produção de alimentos ou matérias-primas de origem animal ou vegetal, e que essa produção está submetida às intempéries que muitas vezes não estão, né, não estão no controle do produtor, nós estamos falando então de atividade agrária, ok? Apenas para relembrar aquilo que vocês já estudaram. Daí nós temos aqui também algumas finalidades, só para a gente, enfim, fixar aqui que
para que serve o contrato agrário, né? A gente já falou, na verdade. É destinado a posse e uso da terra. Porém, mas para que é necessário, então, realizar esses contratos que visam regulamentar o uso da terra? Primeiro, para regularizar o acesso à terra, né? Porque muitas vezes as pessoas elas não têm a propriedade da terra, mas elas têm a permissão do proprietário para cultivar essa terra. Então, quando ela formaliza o contrato agrário, ela tem então uma segurança, uma garantia ali, uma regularização da atividade que ela está exercendo naquele local. Também serve para gerar renda para o proprietário da terra e fazê-lo cumprir, por exemplo, a função social, né? Porque muitas vezes o proprietário ele não tem condições nem técnicas ou não tem interesse mesmo de cultivar aquela terra, mas mesmo assim ele não está desobrigado de cumprir a função social, né? Então, para que ele cumpra a função social, ele pode então utilizar esses contratos agrários para então dar produtividade a esse imóvel, tá certo? Também é possível utilizar esses contratos para viabilizar atividades de recuperação do solo, né? Então, dependendo do objeto do contrato, né? Porque muitas vezes a gente pensa um arrendamento da terra para a produção agrícola, para plantar alguma coisa no imóvel de alguém, mas de repente há uma parceria para exercer atividades para recuperar alguma área degradada, por exemplo. Também é possível, né? Como eu já falei, cumprimento da função social, viabilizar investimentos em empreendimentos agrários também é uma possibilidade, né? Então a pessoa ela quer realizar aí investimentos e ela vai investir então no agronegócio, né? Vai plantar alguma coisa ou vai produzir algum produto diferenciado, como produto orgânico, por exemplo, e ela não tem a terra, mas ela pode arrendar de alguém que tenha, não é verdade? E também adaptações às condições locais. Então, nós temos, por exemplo, as situações em que é necessário transferir o gado durante a seca no Nordeste, né? No Pantanal, você transfere o gado nas cheias, né? Que você precisa tirar o gado das áreas alagadas. Então, como é que você vai regulamentar o uso de outra terra que não é a sua? Através de contratos agrários, né? Então, você precisa levar o boi para outro pasto. E às vezes o seu vai ficar completamente inundado. Você precisa, então, desses contratos para fazer essas adaptações às condições locais, ok? Daí nós temos também aqui a questão da regulamentação. Eu gostaria que vocês anotassem, deixassem grafados esses trechos que nós citamos aqui, porque eles são bastante importantes para que vocês entendam a matéria. E aí, desde logo, vocês ficam então convocados a não apenas ouvir a aula, mas também ir lá nos artigos, fazer a leitura dos artigos, né? Para que faça sentido aquilo que a gente está falando aqui. Então, e vocês consigam também adentrar nas minúcias da lei, tá certo? Então, vocês vão lá no Estatuto da Terra, artigo 92 a 96, vocês vão na Lei 4.947 de 1966, tá, pessoal? Botou 55 aqui, foi o erro de digitação da prof. 66, artigo 13 a 15, e também o decreto 59.566 de 1966 também, artigo 1º ao artigo 50, ok? Então, vejam que nesse decreto aqui vai ter uma regulamentação bastante extensa acerca dos contratos agrários. Se vocês puderem, façam a leitura, que assim vocês vão ter uma visão um pouco mais detalhada de que questões envolvem, né? Quais são os detalhes importantes para os contratos agrários. E aí nós temos também, como eu disse no início da aula, a determinação do Código Civil como aquela base legislativa para... Meu Deus, o cérebro da professora tá difícil. A base legal, gente, para os casos omissos. Então, vocês vão lá no artigo 92, parágrafo 9º, e vocês vão observar que os contratos agrários, então, eles podem ter alguma regulamentação lá no Código Civil, sempre que a lei específica não fizer previsões diretamente relacionadas a eles, tá bom? Daí nós temos também aqui, então, no Estatuto da Terra,
Apenas para que vocês observem. Pois bem, aqui no Estatuto da Terra nós temos o artigo 92, que vai dizer então que a posse ou uso temporário da terra serão exercidos em virtude de contrato expresso ou tácito. Então aqui a gente já observa que nem sempre vai haver uma formalização, digamos assim, né? Então a gente sabe que caso uma situação não se resolva num período determinado, se pressupõe então a continuidade desse contrato, né? Então isso pode acontecer aqui também. Então esse contrato vai ser estabelecido entre o proprietário e aqueles que estão exercendo atividade agrícola ou pecuária na terra, né, sob a forma de arrendamento rural, de parceria agrícola, pecuária, agroindustrial e extrativa nos termos dessa lei, tá certo? Então nós temos aqui, daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais sobre esses tipos. Então, aqui nós temos algumas características dos contratos agrários, tá certo? Então, primeiramente, deixa eu arrumar isso aqui. Primeiramente, nós temos que eles são consensuais, então, eles dependem da vontade e do acerto entre as partes. Eles são bilaterais, né? A gente vai ter aí dois lados, né? Aquele que é o proprietário da terra e aquele que vai fazer o arrendamento ou que vai trabalhar na parceria rural. Eles são onerosos, via de regra, tá? Porque nem todos são onerosos. Alguns, como por exemplo o comodato agrícola, ele pode vir a ser então uma exceção, né? Para quem lembra o que é o comodato, né? Basicamente é aquele quando se empresta a terra, né? Sem pedir uma contraprestação em troca. E aí, nesse sentido, nós temos então que é possível que esse contrato não seja oneroso. Nós temos também como característica comutatividade, né, que pressupõe que esse contrato deve ter, então, benefícios recíprocos. Ele é de trato sucessivo, ou seja, as suas consequências não se perfazem num único ato, né? Então, ele vai continuar a existir ao longo de um determinado tempo, o tempo necessário para que, enfim, todos os frutos sejam colhidos, para que todos os produtos sejam finalizados, né, como for estabelecido contratualmente. Ele é formal, né, o contrato agrário, porém a gente coloca esses asteriscos aí, porque a gente sabe que nem sempre há essa formalidade, né? Então, ainda mais no Brasil, no campo, nós temos também muita cultura de fazer as questões meio no boca a boca, digamos assim, né? Então, nem sempre vai ser formal, mas a via de regra é que ele deve ser formal, tá certo? E aí, como uma última característica também bastante interessante dos contratos agrários, é que há a menor liberdade de contratação. Por quê? Porque por conta de haverem aquelas restrições relacionadas ao interesse público, né, com a produção de alimentos, com as necessidades da sociedade, com a função social da terra, nós vamos ter então algumas restrições para a liberdade contratual aqui no âmbito do direito agrário, tá certo? Portanto, nós temos então cláusulas consideradas obrigatórias pela lei e direitos e garantias que vão ser irrenunciáveis, ok? A gente vai já ver como é que funciona um pouquinho isso. Daí nós temos aqui, apenas para que a gente tenha uma dimensão, né, de como são esses contratos, como são divididos esses contratos, né? Primeiramente, vocês vão encontrar na literatura essa divisão dos contratos agrários entre típicos e atípicos, sendo que os típicos são aqueles que estão ali diretamente citados na lei, né? A parceria rural, que pode ser agrícola, pecuária, agroindustrial, extrativa, mista ou arrendamento. E nós temos também os atípicos, então, onde há o comodato agrário, há o compasco, o cambão, a empreitada agrária e outros também, né? Vou deixar para vocês como atividade, entre as atividades de pesquisa que vocês vão fazer, a pesquisa do que significa cada uma dessas possibilidades, tá certo? Daí nós temos também aqui a definição de parceria rural contida no Estatuto da Terra, tá? No artigo 96. Vocês vão fazer a leitura melhor disso, mas é importante a gente citar, né? A forma como a lei coloca as coisas. Então,
Esse parágrafo primeiro vai dizer que a parceria rural é o contrato agrário pelo qual uma pessoa se obriga a ceder a outra, por tempo determinado ou não, o uso específico de um imóvel rural, de parte ou partes dele, incluindo ou não benfeitorias, outros bens ou facilidades, com o objetivo de nele ser exercida atividade de exploração agrícola, pecuária, agroindustrial, extrativa vegetal ou mista, daqui que decorrem as espécies de parceria rural existentes, né? Ou lhe entrega animais para cria, invernagem, engorda ou extração de matérias-primas de origem animal mediante partilha, isolada ou cumulativamente dos seguintes riscos, né? Então, aqui, né, nós temos essa cessão de terra a outra pessoa, né, para exercício de uma dessas atividades, mediante a partilha, ou seja, estão sendo compartilhados os seguintes riscos. Que riscos são esses? Inciso 1 vai dizer: caso fortuito ou de força maior do empreendimento rural, né, desastres ambientais, por exemplo, né, dos frutos, produtos ou lucros havidos nas proporções que estipularem, tá? Porque às vezes pode acontecer algum sinistro que vai comprometer aí essa produtividade, então não tem como dizer exatamente quantas toneladas vão ser colhidas, por exemplo, né? Então isso pode variar, e aí o risco dessa variação é dividido então pelas partes, ok? Observados os limites percentuais que estão detalhados na lei, e também se há essa partilha do risco de variação de preço dos frutos obtidos na exploração do empreendimento rural. Então as partes elas vão iniciar o empreendimento com a perspectiva de repassar aquele produto, né, para o mercado, e de repente, nesse meio tempo, porque nós sabemos que, né, existe um tempo necessário para que a terra produza, e nesse meio tempo, digamos que cai o valor de mercado, tá? Então, os riscos dessas perdas financeiras todas, eles são divididos nos contratos de parceria rural, ok? Diferentemente do arrendamento, que nós vamos ver. Então, aqui, Decreto 59.566, de 1966, arrendamento rural, é o contrato agrário pelo qual uma pessoa se obriga a ceder a outra, por tempo determinado ou não, o uso e gozo de imóvel rural, parte ou partes do mesmo, incluindo ou não outros bens, benfeitorias ou facilidades. Vocês veem que é bem parecido com a definição anterior. Porém, né, aqui não há essa questão de partilha dos riscos. Por quê? Porque o proprietário dessa terra ele vai ceder integralmente a outra pessoa para que exerça então a atividade agrícola aqui. E aí nós temos, coloquei para vocês aqui também os tipos de parceria rural que são possíveis, tá? Então nós temos aqui a parceria agrícola, né? Quando o objeto da cessão for o uso de imóvel rural, de partes dele com o objetivo de atividade de produção vegetal. Por exemplo, plantio de soja, de milho, cacau, arroz, etc. Né? Então a produção vegetal pode ter como finalidade a produção de alimentação, né? Ou de extração de medicamentos vegetais para fabricação de biocombustíveis, etc. Pode ter várias finalidades, contanto que seja aquela produção que nós conversamos lá na agrariedade, né? Que entra no conceito de agrariedade. Daí nós temos a parceria pecuária também, que é quando o objeto da cessão for animais para cria, recria, invernagem, engorda, etc. Importante destacar aqui que os animais podem ser de pequeno, médio ou grande porte, né? Normalmente a gente pensa nos animais de grande porte, né? Os bovinos, bubalinos, equinos, mas isso também é aplicável para animais de pequeno porte, né? Rãs, coelhos, chinchilas, abelhas, etc. Okay? E de médio também. Tá? Parceria agroindustrial. Quando o objeto da cessão for o uso de imóvel rural ou parte dele, maquinário, né? Com o objetivo de ser exercida atividade de transformação de produto agrícola, pecuário ou florestal. Exemplo, os contratantes firmam contratos de parceria agroindustrial para a produção de derivados de leite, né? Nós temos aí um grau de industrialização dos produtos agrícolas. Daí nós temos aqui a parceria extrativa, né?
que ocorre quando o objeto da cessão for o uso de imóvel rural, de parte dele, etc., ou de animais, com o objetivo de ser exercida atividade extrativa de produto agrícola, animal ou vegetal. Exemplos aqui, né, extração de lenha de eucalipto, extração de látex, de seringueira e etc. Então, parceria extrativa. E aí nós temos parceria mista, né, quando aquele objeto de cessão ele for abranger mais de uma modalidade dessas que nós definimos aqui. Okay? Então, aqui temos um exemplo. Os contratantes do mesmo imóvel exploram em parceria atividades de cultivo de soja e de milho, né, integradas à criação de gado leiteiro ou de corte. Então, você tem uma mistura de atividades aí, de modo que não dá para enquadrar numa específica, ok? Então, esse quadro aqui bastante ilustrativo, vocês vão encontrar nesse texto do Cherubim, que eu deixei para vocês o link, para que vocês acessem e baixem esse material, né? E na medida do possível, vão lendo, né? Eu não deixei como uma atividade obrigatória a leitura deles, mas eu recomendo que vocês o façam. Então, nós temos aí como modalidades principais do contrato agrário, né, no que se refere aos contratos típicos, como nós vimos anteriormente, o contrato de arrendamento e de parceria, tá? E aqui apenas eu coloquei para vocês uma breve diferenciação, né, de um para o outro. Então, o contrato de arrendamento ele vai ser oneroso, né, e não há partilha dos riscos. E na parceria já nós temos essa partilha dos riscos da produção, ok? No arrendamento, então, nós temos a cessão de uso e gozo do imóvel. Então, você entrega, né, integralmente aquele imóvel rural para que seja realizado, então, o uso para atividades agrícolas. E aí, na parceria, nós temos o uso específico para obter frutos, produtos ou lucros, ok? E aí não há necessariamente a cessão do gozo do imóvel. Por quê? Porque o gozo, que é a percepção dos frutos, né, por exemplo, dos produtos, ela vai ser partilhada. Portanto, não há uma entrega completa para aquele que vai para as partes, né, para nenhuma das partes. E aí nós temos aqui, para finalizar a aula de hoje, os elementos obrigatórios. Tá certo? Então, os elementos obrigatórios dos contratos agrícolas. Quais são esses elementos obrigatórios? Então, na legislação, e aí vocês vão encontrar algumas indicações aqui, mas na literatura isso é possível de encontrar também, vocês vão ver que a lei determina que pontos específicos sejam objeto de contrato. Então, que pontos são esses? Ó, conservação dos recursos naturais, né? Essa obrigatoriedade de conservar os recursos naturais, ela deve estar prevista contratualmente. O dever de proteção ao mais fraco na relação contratual, né? Então, as disposições que vão estar nesse contrato, elas não podem onerar excessivamente o lado mais fraco, né? Que via de regra é o arrendatário e o parceiro outorgado, né? Que são aquelas pessoas que efetivamente vão trabalhar na terra, ou seja, que não são proprietários, que são quem vão entrar com a mão de obra aí, né? Então, essas pessoas, por serem consideradas hipossuficientes, né, do ponto de vista do poder que elas podem representar, elas gozam de uma proteção especial do Estado, né, tendo em vista a necessidade de observância do interesse público, né? Afinal, é interesse de todos que os alimentos sejam produzidos, né? E que o acesso à terra seja democratizado. Daí nós temos também como elemento obrigatório do contrato a observância dos prazos mínimos estabelecidos por lei, tá certo? Então, quando vocês forem fazer a leitura da legislação, vocês vão observar, né, que existem prazos mínimos para a vigência desses contratos. A fixação do preço do aluguel, ela tem que ser também dentro dos limites legais nos contratos de arrendamento, né? A indenização com direito à retenção das benfeitorias úteis e necessárias também é um elemento obrigatório, né? Não pode ser admitido que, caso seja feita benfeitoria útil e necessária
pelo arrendatário ou pelo parceiro outorgado e ele não seja indenizado por isso, né? Então é uma coisa meio óbvia, mas a lei coloca como um elemento obrigatório que tem que estar previsto lá contratualmente. Nós temos também a proibição da prestação de serviços gratuitos pelo arrendatário e parceiro outorgado, né? Basicamente é uma vedação ao trabalho análogo à escravidão, né? Não dá para aceitar serviços a título gratuito, ok? Proibição também da obrigação do arrendatário de beneficiar seus produtos na usina do arrendador e de vender a este os seus produtos, tá? Então, nós temos aqui disposições para realizar a equidade mesmo nessas relações que advêm num contrato agrário. Daí nós temos também a obrigatoriedade de cláusulas que assegurem a conservação dos recursos naturais. Isso aqui já estava lá no primeiro, mas apenas um detalhamento aqui, onde vocês vão encontrar isso na legislação. E também, gente, a proibição de usos e costumes predatórios da economia agrícola, tá certo? Então, aqui eu vou deixar para vocês olharem também alguns dispositivos legais. Então, digamos que a segunda parte dessa aula, vocês vão focar em ler o que diz a legislação, tá certo? Tanto aqueles que eu citei como fundamentação, quanto esses detalhamentos. Daí nós temos, finalmente aqui, a irrenunciabilidade de direitos e vantagens legalmente definidos em prol do arrendatário e do parceiro outorgado, tá certo? Por que isso, pessoal? Porque, na verdade, nós temos, mais uma vez, essa questão da necessidade de cumprimento da função social da terra, né? Que nós vimos que também está bastante relacionada ao bem-estar. Lembram lá da função social? Está relacionada ao bem-estar dos produtores e dos proprietários, né? Ela está relacionada à manutenção de boas relações entre as partes, né? As boas condições para aqueles que produzem o alimento dos quais todos nós necessitamos para viver, os alimentos, tá certo? Então, fica aqui essas questões que eu acredito que são, digamos assim, as chaves para a gente compreender o que precisa estar posto nos contratos agrários, tá certo? Aqui estão as fontes que eu comentei com vocês. Então, nós temos aqui dois materiais, né? O primeiro da Caroline Vargas Barbosa, o segundo do Albenir Cherubini, que sintetizam bastante essas questões, esses detalhamentos relacionados aos contratos agrícolas, tá certo? E aí, pessoal, por fim, até a próxima para vocês, tudo de bom e estamos por aqui. Vamos lá, agora vocês vão para a parte 2, que é fazer a leitura da legislação relacionada, tá certo? Então, um abraço para vocês, tchau, tchau.